que você percebe de padrões que uma pessoa que, pô, sei lá, de 30 anos, que viveu a vida dela com bipolaridade, assim, quais são as dificuldades que ela costuma passar na vida? Quais são as queixas que ela costuma ter? Tipo assim, ela ainda não descobriu que tem TDAH, mas ela, com bipolaridade, né? Uhum. E, quais são, assim, os padrões que você vê de uma pessoa que teve bipolaridade durante a vida, assim? Algo que a gente precisa compreender é que o transtorno bipolar, em geral, ele vai começar muito cedo na vida. Cerca de 70 a 75% das pessoas vão abrir o quadro antes dos 30 anos de idade. Então, o início dos sintomas da bipolaridade é cedo, antes dos 30 anos. Sendo que você tem duas faixas etárias que são mais críticas ali. Então, entre 15 e 19 anos de idade, você tem aí cerca de 28% dos bipolares abrindo o quadro. Isso é cedo, entre 15 e 19 anos de idade. A segunda faixa mais comum de abrir um quadro é entre 20 e 25 anos de idade. Então, se você pega toda essa década, entre 15 e 25 anos de idade, você tem o maior número de bipolares abrindo o quadro. Porém, isso pode acontecer de abrir bipolaridade, por exemplo, antes dos 10 anos de idade. 9% dos bipolares abrem quadro antes de 10 anos de idade. Ou você pode abrir quadro de bipolaridade lá pelos 60 anos de idade. Também pode acontecer, apesar de ser uma minoria. Logo, a gente vê que o transtorno bipolar classicamente começa mais cedo na vida. E o que é que a pessoa pode enfrentar de dificuldade aí ao abrir o quadro? Primeiro, é comum de acontecer uma queda acadêmica ou no rendimento acadêmico. Interessantemente, tem um estudo australiano que mostrou que pessoas com alto desempenho escolar, principalmente na adolescência até os 20 anos, estão sob risco maior de abrir quadro de bipolaridade mais para frente. É um estudo super interessante, né, que mostra um dado que não é um dado trivial. Como assim? Pessoas com maior desempenho acadêmico durante a adolescência possuem maior risco de abrir quadro de bipolaridade. Existe uma série de razões para isso, mas uma perda acadêmica é comum devido a abrir os sintomas e ter, por exemplo, um episódio de humor, como uma depressão. A nota cai, o desempenho cai. Obviamente, é muito difícil você passar no vestibular deprimido, é muito difícil você manter as notas da sua faculdade se você está em depressão, porque depressão, vamos lembrar, é uma desativação do cérebro. Então, estou desativando o cérebro. Como é que eu vou ter um alto desempenho acadêmico assim? Uhum. Ou eu posso passar por fases de ativação do meu cérebro, onde que eu vou entrar em planos e projetos novos de maneira impulsiva. Eu vou começar a sair muito, beber muito mais ou usar muito mais drogas. Não é à toa que 60, 61% das pessoas com transtorno bipolar fazem abuso de alguma substância ao longo da vida. Eu vou ter muitos parceiros, então tem uma fase da vida onde que a pessoa quebra o seu padrão comum de libido, de desejo sexual. Então, o desejo sexual aumenta muito. Isso faz parte da ativação da mania, da hipomania. Inclusive, a pessoa pode ter um desejo sexual tão aumentado que ela começa a fazer e realizar atos que não estão condizentes com os seus valores, com aquilo que ela acredita. Então, ter múltiplos parceiros ou parceiras, pode acontecer de ter interesses sexuais que normalmente não teria, pode acontecer de excesso de masturbação ao longo do dia ou excesso de pornografia, de ficar assistindo muita pornografia compulsivamente. Isso tudo é durante a fase de ativação. E outra questão que pode ocorrer é um excesso de gastos. Basicamente, o que é isso tudo? Aumento de impulso. É isso. A pessoa aumenta o impulso durante uma fase de ativação e com isso ela pode aumentar impulso para compra, para gasto, ela pode aumentar impulso em falar coisas que normalmente não falaria, em fazer coisas que normalmente não faria. Impulso, já sabe, né? É um tremendo tiro no pé. Na maioria das vezes, o impulso vai te levar para um lugar mais doloroso, por assim dizer. Então, a instabilidade em emprego, instabilidade acadêmica pode ocorrer.
Não é sempre. Existem vários bipolares muito bem-sucedidos, tanto academicamente quanto profissionalmente. Porém, se você vê alguém que está mudando muito de curso, mudando muito de emprego, ou apresenta fases na vida onde que o desempenho, o funcionamento abaixa muito, isso pode ser depressão. Pode ser uma depressão bipolar também.